vamos para as atividades. Atividades bem tranquilas. Vamos lá, atividade 1. Descreva quais os sinais das cargas QA e QB na imagem ao lado. Bom, pessoal, bem tranquilo, né? Olha só, se a gente tem linhas entrando, a carga é negativa. Se a gente tem linhas saindo, a carga é positiva. Então, quais que são os sinais aqui? Eu descrevo os sinais das cargas. QA, as linhas estão entrando ou estão saindo? As linhas estão entrando, né? Então, o sinal de QA ele vai ser negativo. Linhas entrando. E o sinal de QB, positivo. Linhas saindo de QB. Agora, eu te pergunto, qual que seria em módulo aqui a intensidade maior, hein? Bom exercício aqui para pensar, né? Muitas linhas entrando, intensidade bem maior. Então, entende-se aqui que a intensidade de QB, da carga QB aqui, ela é menor do que a intensidade em módulo, né? Desta outra carga QA. Tranquilo? Desenhe o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica, né? Sobre uma carga de prova positiva nos pontos C e D. Olha só para você ver, a gente sabe que se a carga ela é positiva no ponto C e B, beleza. O vetor campo elétrico nós estamos vendo aqui, ó, que essa aqui ela é uma carga positiva e essa carga é uma carga negativa, beleza? Então, o vetor de uma carga positiva, ele vai seguir sempre o sentido aqui, né, das linhas. Então, se essa carga for positiva, o vetor também vai estar sempre tangente às linhas de força, tá pessoal? Então, ele vai ter aqui, ó, mais ou menos essa direção aqui, ó, tá certo? Essa direção. Aqui, como a linha ela tá praticamente aqui quase que reta, ele vai ter essa direção aqui, ó. Tudo bem? Pega uma reguinha aqui e faz. Agora ele pede também o vetor força elétrica. Se a carga positiva, a carga de prova, ela é positiva, então ela tem a força tem o mesmo sentido do campo elétrico. Se fosse uma carga negativa, teria sentido contrário. Então vai ser exatamente o mesmo do vetor aqui, ó, tangente, tudo o mesmo sentido do vetor campo elétrico, tudo bem? Né? Vai pegar aqui, vai puxar uma retinha aqui e colocar e a notação de vetor. E colocar o Fzinho também, outro vetor no mesmo sentido aqui. Tá? Que ele pede o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica sobre uma carga de prova positiva nos pontos C e D. Tranquilo, né? Bom, a questão 3. Duas cargas elétricas de respectivamente 35 e 3 coulombs estão situadas numa região do espaço. Desenhe um esquema de linhas de campo para esse conjunto de cargas. O que você vai fazer? Você vai fazer exatamente igual está nessa figura. Porém, você tem que lembrar o seguinte. O módulo desta primeira carga é bem mais do que 10 vezes maior do que essa. Então, a quantidade de linhas que vai ter nesta aqui, você vai fazer uma bolinha aqui. A quantidade de linhas vai ser muito maior do que a quantidade de linhas dessa. E elas não vão se encontrar, porque elas saem da carga de 35 coulomb e também saem da carga de 3 coulomb. Então vai ser uma imagem parecida com essa aqui, ó. Tudo bem? Porém, a de 35 vão ter vai ter muito mais linhas, e a de 3 vai ter poucas linhas, menos linhas do que a de 35. Porque a quantidade de linha está ligada diretamente com a intensidade do campo elétrico. E aqui a gente vê que, olha só, o módulo é muito menor, tá? 3 é muito menor do que 35. Questão 4. Duas cargas pontiformes, Q1 igual a 6 coulombs e Q2 igual a menos 2 coulombs, estão separados por uma distância D. Marque a alternativa que melhor representa as linhas de força entre as cargas. Explique sua resposta. Vamos analisar uma por uma aqui, né? A gente sabe que tem que sair de 6 e tem que entrar em 2. Essa aqui seria uma boa candidata. Está saindo as linhas de campo e está entrando, né, na menor aqui, no caso, positiva, negativa. Essa aqui seria uma boa candidata, mas vamos olhar essa aqui, vamos já excluir. Essa aqui a gente já exclui, por quê? Está saindo realmente daqui, está saindo daqui, está indo para cá, está saindo aqui, entrando, porém, tem uma coisa saindo aqui da carga negativa. E a gente sabe que as linhas de força, o campo elétrico, ele entra na carga, né? A representação é entrando nas cargas negativas. A gente tem agora AD
e AC, né? E a A aqui também, a gente já excluiu essa. Essa daqui também a gente vai excluir, porque olha só, saindo, não, vamos excluir ela, saindo do negativo e indo para o positivo, não, sai, o campo elétrico ele sai do positivo e vai para o negativo. As linhas são representadas dessa forma. Agora a gente ficou entre essas duas aqui. Essa daqui não pode ser, por quê, pessoal? A intensidade não está ligada diretamente com o módulo. Em módulo essa aqui não é muito maior do que essa. Tem a mesma quantidade de linhas aqui, ó, entrando e saindo, então não. Essa daqui é a nossa resposta. Por quê? Olha só, a gente tem linhas de campo aqui interagindo com essa carga negativa, mas também tem mais, porque em módulo ela é maior, vão ter linhas de campo aqui que não vão interagir com ela. Tudo bem? E aí a explicação é essa. Pelo fato de essa daqui ter um módulo, em módulo, né, ela tem intensidade muito maior, vão ter linhas de campo que vão sair delas e não vão interagir aqui, não vão entrar na carga negativa menos 2 coulomb. Tranquilo, pessoal? Agora vamos para a última questão, né? Coloque V para verdadeiro e F para falso. O campo elétrico em cada ponto tem direção tangente às linhas de campo, com certeza, né? A gente já viu isso daí. O campo elétrico criado por duas placas condutoras planas e paralelas carregadas com carga de mesmo módulo e sinais opostos possuem praticamente linhas paralelas. Isso é um fato. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho nesse pentezinho, nesse desenho aqui, ó. Isso aqui, desenho meio ruim, né? Mas tá aí, ó. O que acontece? São duas placas carregadas, positivo e negativo, mesmo módulo. Vou colocar aqui, sei lá, 2 coulomb cada um em módulo, né? Mais 2 coulomb, menos 2 coulomb. Sai do positivo, vai para o negativo. Olha só, ela tá tão assim, né, uniformemente aqui distribuída, e elas, né, duas placas assim, essas cargas elas vão se encontrar mais nessa superfície aqui, né? Aqui tá um pouco para cá, mas que no caso, por mais que nas pontas as linhas elas fazem essas curvinhas assim, mas a maior parte dela praticamente vai ser reto, tá? E essas linhas de força. Então o campo elétrico aqui ele é praticamente aqui. No caso ele vai ser praticamente paralelo, ele vai ser reto aqui. Tudo bem? Se eu for pegar um vetor campo elétrico, ele sempre vai ser isso aqui, ó. Sempre vai ser retinho, tá? Né? Ele vai ter essa direção aqui. Tudo bem? Esse aqui vai ser o nosso vetor campo elétrico. Sempre paralelo. Perpendicular em relação à superfície aqui, tá? O campo elétrico criado por uma esfera condutora carregada é nulo no seu interior. Isso é um fato, tá, pessoal? Isso é verdade. Bom, chamamos de energia potencial elétrica a energia que a partícula carregada possui em virtude de sua localização numa região onde existe campo elétrico. Sim, chamamos de energia potencial, né? No caso. Elétrica, energia, isso a gente viu lá na questão do potencial elétrico, isso é um fato também. Possui em virtude de sua localização, ou seja, toda energia que ela, no caso, gasta-se para levar ela para lá, ela vai ter um potencial ali, uma energia potencial que vai, no caso, se transformar em energia cinética. Aí vai depender da carga, né? Da carga dessa. Se a carga se essa partícula tiver uma carga positiva e o campo elétrico tiver sido criado por uma carga positiva, então ela vai, ó, se afastar, a energia cinética aí, ó, se afastando, transformando em energia cinética, energia da velocidade se afastando. Se caso ela for uma carga negativa, aí ela vai se aproximar dessa carga que está gerando esse campo positivo aí, tá? Um campo elétrico de uma carga positiva. Então é um fato, chamamos de energia potencial elétrica a energia que a partícula carregada possui em virtude de sua localização numa região. Vai depender da localização, né? Quanto mais longe, menos potencial. Quanto mais perto, mais potencial. Mais energia a gente gasta para levar ela para aquela posição ali. E mais energia potencial ela vai ter. Se a partícula com carga elétrica de sinal oposto ao da carga de uma esfera que produz um campo elétrico for solta, ela acelera. Agora vamos prestar bastante atenção, olha. Ela acelera, se afasta da esfera
e sua energia potencial elétrica vai se convertendo em energia cinética. Isso aqui é verdade, realmente vai se convertida em energia cinética. Agora, será que o começo é verdade? Se a partícula com carga elétrica de sinal oposto, opa, é aqui que está o problema, de oposto, ela vai, no caso, acelerar se afastando da esfera? Não. Se é oposto, ela vai se aproximar da esfera. Muito cuidado com esse detalhe, tá? Bom, pessoal, então, eu acho que bem tranquilo, né? Esse PET, atividade bem tranquila. Se continuar tendo alguma dúvida a partir dessa explicação, vocês podem estar procurando, né, a gente aí para tirar as dúvidas. E se não for pedir muito, dá um like no vídeo aí, né? Se der para dar uma inscriçãozinha aí no canal, também inscreve aí. E fica assim então, um abraço para todo mundo, bons estudos, tá? E nunca duvide do seu potencial. Um abraço, até mais.